E agora teremos o nosso querido pastor César Luiz Wichert, pastor César Wichert. Ele é um querido aqui do nosso grupo, ele está aqui todas as semanas. Eu gosto de ter as opiniões dele, né, com as nossas palestras. E o pastor César, ele tem assim muita experiência, né, pastoral, também conhecimentos, estudos que ele teve, né, formações no exterior, no Brasil. Ele é um pastor assim, uma sumidade que eu considero, né, na área de teologia. Então, muito obrigada, pastor. Um dia desses, ele falou: olha, quando quiser, quando tiver uma oportunidade, eu gostaria de falar sobre a motivação para servir. O que nos motiva a servir? Vamos lá, tio, Pastor César. O que será que nos motiva a servir a Deus? Por que que Não, estamos aqui toda terça-feira? Por que que oramos? Por que vamos à igreja? E você que está nos assistindo online, curta, comente e compartilhe essas bênçãos aqui do Ministério Diante do Altar. Pastor César, boa noite. bom, há dois assuntos que estão sempre no meu coração, na minha mente. Um deles eu já apresentei aqui, que é baseado em São João 17,3, que diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E nós mostramos as quatro maneiras pelas quais Deus se revela. Se alguém quiser recapitular esse assunto, é só acessar ali o YouTube e pôr lá a fala de César Richard, e vocês vão poder escutar o que eu já falei da outra vez. Outro tema importante, o que a Zina já falou, é a nossa motivação. Por que que eu sou um cristão? Por que eu estou aqui sendo membro da igreja? Para que eu existo? Por que Deus me criou? Então, há uma motivação, alguma coisa que deve nos impressionar, nos motivar, nos empurrar para o serviço. Preguei esse assunto lá em São Paulo, quando fui pastor do UNASP, naquele tempo era IAE, e quando eu saía da igreja, cumprimentando os irmãos. O irmão me deu um bilhetinho, eu coloquei no bolso e depois fui ler e dizia assim: eh, quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é um refrão que existe por aí, mas nem sempre nós vivemos para servir. Esse é um problema. Às vezes queremos ser servidos e não servir. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que tudo é uma lição de serviço. Serve a chuva, serve o sol, serve a terra, serve a árvore. Tudo é uma lição de serviço nesse mundo. Nós vemos, por exemplo, os anjos de Deus, que eles são espíritos ministradores enviados em serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos no universo estão servindo. Se nós olharmos, então, para a Bíblia, eu vou citar os textos, embora não vamos ler, talvez não dê tempo. Em Deuteronômio 6,13 diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, nós servimos a Deus quando servimos as pessoas. Jesus disse: tudo quanto fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o nosso serviço realmente prestado aos outros é um serviço que prestamos a Deus também, a Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós temos um texto bastante conhecido, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1:9, que diz assim: como deixastes os ídolos, vós deixastes o livro e convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o Novo Testamento também nos chama para o serviço. Vocês sabem que Jesus, ao vir a esse mundo, isso é bem conhecido, esse capítulo 2, 45 de São Marcos, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus veio para servir. O céu todo é uma lição de serviço para nós. Tanto Deus o Pai,
como Deus o Filho, como Deus Espírito Santo. Gostaria de analisar, então, é, quatro motivações principais. Esses dias nós tivemos um culto aqui para os idosos e o orador, pastor Jonas, ele falou que nós idosos, a nossa motivação é a esperança. A esperança é uma motivação também, mas lá no apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que as três virtudes principais são fé, esperança e amor, mas a maior delas é o amor. Amor. Então, a esperança e a fé são também importantes, mas vocês sabem que na nova terra não vai ser preciso mais nenhuma dessas duas. Não, não vai ser mais necessário fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, nós já recebemos o galardão lá no céu. Então, não precisamos de fé. A outra coisa que não precisamos é esperança, porque o que nós estávamos esperando já aconteceu. Mas o amor é eterno. E é o amor que vai nos levar para estar lá com Jesus, lá no céu. Qual é uma motivação que existe muito no mundo hoje? É a motivação do medo, a motivação do servir como escravo, servir por castigo. Talvez seja o mais doloroso tipo de serviço é esse, serviço obrigado, serviço escravo. Não há motivação interior, mas só motivação exterior. O escravo, ele não tem condições de escapar desse serviço, ele está aí amarrado. Nós temos um exemplo na Bíblia de um serviço que foi quase como escravo, é o Jonas. O Jonas não queria ir para, para pregar a Nínive, e Deus que veio mandar para ele o peixe, o grande peixe, a tempestade e uma série de coisas, e Jonas aí foi para pregar. Mas foi meio obrigado, porque ele nem se sentiu muito contente quando o povo se converteu. Então, servir por castigo não é uma boa motivação. Mas nós temos agora uma outra motivação, que também é muito comum no mundo hoje, é a motivação de servir por recompensa. Agora, falando aí da motivação para o castigo, uma vez eu estava em Londrina conversando com um professor de matemática, ele era evangélico, e ele disse assim para mim: vocês são adventistas, vocês não creem no fogo eterno queimando no inferno, o sofrimento eterno? Como é que vocês põem medo nos pecadores? E eu achei interessante. Eu digo: Deus não quer que ninguém o seja por medo. E sabe que esse assunto de imortalidade da alma, isso não é uma ideia divina. Deus falou para Adão e Eva: vocês morrerão. Mas a serpente falou o quê? Vocês não morrerão. Então, essa ideia de imortalidade da alma é uma ideia de Satanás. É uma ideia errada. Ninguém de nós é imortal. Naquele outro assunto que eu falei aqui, eu apresentei o assunto, a ideia de Deus, que o único imortal é Deus, ninguém mais. Vocês veem mesmo que os anjos não são imortais. Satanás, depois que toda a humanidade e o universo observou essa terra e a obra de Satanás aqui, ele será destruído para sempre, ele também deixará de existir. Portanto, o único imortal é Deus. Nós nos tornamos imortais, naturalmente, pela graça de Cristo, pela cruz do Calvário, ele morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. Então, essa motivação do castigo, do medo, não é o plano de Deus. Agora, então, a outra motivação é servir por recompensa. E esse é um problema que acho que estamos sofrendo esse assunto aí. Porque eu estive fazendo umas pesquisas aí entre os irmãos, e eu senti que nós estamos muito servindo a Deus porque esperamos a recompensa, a nova Jerusalém, a nova terra, né? Então, muitas vezes a nossa motivação tem sido a recompensa, mas essa não é a motivação correta. Ah, nós temos, por exemplo, exemplos aí de gente trabalhando duramente, com perigo até de vida, por recompensa. Esse é o tipo mais comum que existe hoje.
Quando alguém está servindo, quer saber quanto é que vai ganhar. O próprio Pedro se aproximou de Jesus, né? Disse: Senhor, nos abandonamos tudo. E qual vai ser a nossa recompensa? E Jesus disse: 100 vezes mais nessa terra e no final, a vida eterna. Quem mais estava servindo por recompensa? Tiago e João e a mãe, né? Foram falar com Jesus: olha, queremos que Santiago fique de um lado e São João do outro no teu reino, buscando recompensa. E Jesus disse: isso não compete a mim, mas compete ao Pai, né? E realmente os 12 apóstolos, nós sabemos que eles vão reinar com Cristo no céu, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mas eles estavam pensando na recompensa. Qual é o título, qual é a possibilidade de participarmos do reino, do teu reino? Porque eles esperavam que Jesus estabelecesse um reino aqui na terra. Eles não entendiam a missão realmente do Messias, que era o Messias sofredor. Mas os discípulos de Cristo, então, realmente não entendiam ainda bem esse assunto da motivação. Queriam uma recompensa. Os mais altos salários aqui nessa terra, salários de trabalho por trabalho, são de obreiros do petróleo no Mar do Norte. Eles têm que descer no fundo do mar para trabalhar lá nessas minas de petróleo e eles estão em perigo de morte, perigo de vida a todo instante. Mas eles fazem isso por causa dos altos salários. É injetada uma substância química no sangue para que eles possam resistir esse trabalho no fundo do mar. Quando a Suíça, é muito interessante esse assunto da Suíça, que era um país pequeno, e até hoje é um pequeno país, a sexta parte do estado de São Paulo, e eles não tinham nenhuma riqueza, e então eles tinham os famosos soldados que se apresentavam, eram os, como é que era o nome mesmo? Eles eram que trabalhavam por salário, esses soldados. Alguns deles, Mercenários. como é? Os Mercenários. mercenários. E um dos capitães, coronéis lá do exército, estava tratando uma guerra com o rei da França e ele pediu um alto preço. E o rei da França disse: mas é muito caro, isso aí dá para fazer uma estrada de Paris até a Suíça. E o coronel disse: olha, e também o sangue dos nossos soldados também dá para fazer um rio, daqui de Paris até lá na Suíça também. Eles tinham que pagar o salário das mulheres, das esposas daqueles que morriam. Portanto, até esses soldados trabalhavam unicamente por causa do salário. Nas últimas eleições em um país aqui da América do Sul, apareceram 29 candidatos a presidente. Tanta gente querendo servir. Mas qual é o interesse, às vezes, do político? É realmente interesse financeiro. Nem sempre servir a nação, servir ao povo. É claro que nós precisamos ter um salário. Ninguém pode trabalhar sem salário, mas não é o salário a motivação para o trabalho, para servir. Nós temos um exemplo interessante dos Estados Unidos, de George Washington. Ele realmente foi um dos primeiros presidentes. E um dia houve uma reunião dos soldados que acharam que estava muito pouco o soldo, o que eles tinham recebido, e eles vieram reclamar para George Washington. E quando George Washington entrou no auditório, ele disse: meus amigos, permitam-me colocar os meus óculos, porque eu não só encaneci, mas quase fiquei cego no serviço da minha pátria. Essas palavras pegaram o pessoal de surpresa, todo mundo foi embora. Se o nosso chefe, o Washington, quase que perdeu a vista na guerra, por que nós vamos reclamar? Então vejam que temos exemplo de pessoas servindo por salário, por recompensa humana, a ponto de até perder a visão. Mas nós temos uma outra motivação, é servir por gratidão. Essa motivação já está um pouco melhor do que a motivação da recompensa e da motivação do castigo. Mas essa motivação da gratidão, embora sendo melhor do que as outras, ainda não é a motivação correta.
Nós temos uma ilustração interessante aqui para essa motivação da gratidão. Diz que em Londres havia um mercado de escravos e um senhor rico de Londres, ele foi até o mercado de escravos na intenção de comprar um escravo e dar a liberdade para ele. E ele viu lá uma pessoa, um jovem, e ele comprou esse jovem. E esse jovem, ele vendo a intenção, aliás, não sabendo da intenção do rico inglês, pensou na sua cabeça, eu vou assassinar esse homem. Ele não sabe quanto é o sofrimento de um escravo. Porém, quando ele veio lá perante o senhor que o havia comprado, ele disse, olha, eu comprei você para dar a liberdade. E o escravo ficou profundamente emocionado e disse, olha, eu tinha até intenções de assassiná-lo, mas eu quero agora servi-lo em gratidão pelo que o senhor fez em meu favor. A gratidão já é uma motivação melhor, uma motivação boa, mas a motivação do ideal não é nem a motivação do castigo, nem da recompensa, nem mesmo da esperança, mas é a motivação do amor. O apóstolo São Paulo, em Romanos 12, diz: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, 12:31. Que caminho mais excelente é esse? E daí ele vem falar do amor. Ainda que eu tivesse a língua, falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ainda que desse o meu corpo em sacrifício para ser queimado, quem sabe ser uma vítima, em resultado talvez até do serviço prestado, se eu der o meu corpo para ser queimado, mas não for por amor, não há nenhum valor nisso aí. Então vejam que o amor é a força maior do universo. Ele diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Seria como o bronze que soa, é como o símbolo que retine, mas não teria nenhum valor. Portanto, a motivação correta para o serviço é o amor. O apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios 16:14, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. E aqui é uma coisa muito interessante. Vocês sabem que o amor não pode existir sem ser partilhado. Por Demonstrar. isso que o nosso Deus não é um Deus sozinho. O nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o amor é partilhado entre eles. Jesus nos disse: o meu Pai me ama, e eu amo a vocês. E esse amor partilhado entre a divindade deve ser a motivação para o nosso servir. Esse amor é uma força que moveu o céu. Que coisa extraordinária isso aí. Ah, quando Jesus estava para nascer, isso está em São Mateus, aliás, São Marcos, capítulo 1, aliás, não é São Marcos, é São Lucas 1. Em São Lucas 1, conta a história de Maria, quando Jesus nascer. E o que aconteceu? Diz que um anjo desceu do céu, veja, o céu foi comovido e o anjo Gabriel veio a essa terra para falar com Maria. Esse texto você devia de ler, isso é muito interessante. E Maria, então, ficou assim impressionada com esse anjo. E o anjo disse: vai nascer de ti um ser que é Deus. Ele vai ser o rei de Israel. E ela disse: mas como eu nunca me casei, diz: não, o Espírito Santo vai agir em você. E esse ser santo que vai nascer de ti será o Filho de Deus, e vai ser o Salvador. E Maria, o que ela disse? Seja feita a tua vontade. Vejam, o céu foi movido pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então vejam, Deus ama
e ele quer que aqueles que o servem o sirvam também por amor. Nós podíamos continuar aqui falando mais sobre esse assunto do amor, mas temos que ir mais adiante um pouco. Veio por acaso Jesus a esse mundo, irmãos e irmãs, por, por recompensa? O que ele ia ganhar, né? Ele fala que os salvos, a sua recompensa, mas Jesus não veio por recompensa nenhuma. Quem é que pode recompensar a Jesus? Se ele é o Criador do universo, mantenedor de tudo, Jesus não veio por recompensa. Será que Jesus veio por castigo? O Pai o fustigou lá no céu e empurrou ele aqui para essa terra? Claro que não. Jesus veio por gratidão, irmãos. Gratidão de quê? De quem? Jesus veio motivado pelo amor. Nós temos um maravilhoso texto nos Testemunhos Seletos da Sra. White. Eu gostaria de ler para vocês. É, isso que eu estou falando aqui, vocês podem escutar depois, né? Lá no YouTube. Só por lá fala de César Vischer vai aparecer lá. O que a Sra. White diz aqui? A não ser que a Zina não esteja gravando, já está gravando, né? Sim, Então é o está seguinte, sendo gravado. tá? Temos um maravilhoso texto em Testemunhos Seletos, volume 1, página 209, que diz o seguinte: o amor é poder. Neste princípio, acha-se envolvida força intelectual e moral, e dele não pode se separar. Força intelectual, irmãos, e moral. O poder da riqueza tem a tendência de corromper e destruir. O poder da força é potente para causar dano. A excelência e o valor do amor puro, porém, consistem em sua eficiência para fazer bem, e nada senão o bem. Esse é o amor. Tudo quanto é feito por puro amor, por mais pequenino ou desprezível que seja aos olhos dos homens, é inteiramente frutífero, pois Deus olha mais o quanto do amor alguém põe no que faz do que na quantidade que realiza. O amor é de Deus. O coração não convertido é incapaz de originar ou produzir essa planta de procedência celeste que só vive e floresce onde Cristo reina. Esse é o amor. Agora, se servirmos por amor, nós estaremos dispostos a nos sacrificar pelo nosso próximo. Estaremos dispostos a prestar serviço aos nossos semelhantes. Eu creio que se nós, adventistas, irmãos, fossem realmente motivados pelo amor, nós já teríamos abalado o mundo. Eu estava visitando lá Madrid e um amigo nosso foi lá conosco, um conhecido que mora na Espanha, e nós fomos assistir a escola sabatina e o culto na igreja lá central lá de Madrid. E o pregador naquele dia era o presidente da União, pregou sobre o que seria dos adventistas se eles fossem um povo unido, amoroso, sem nenhum problema, e que o mundo pudesse dizer, ali tem um povo diferente, um povo que se ama, um povo que é honesto, um povo. Nós teríamos abalado já o mundo pelo nosso testemunho. Mas, infelizmente, irmãos, ainda temos muito a caminhar. E esse caminhar será bom, será ir para frente, será se nós formos motivados pelo amor, irmãos. Eu acho que cada um de nós temos que pensar qual é a minha motivação. Essa é uma motivação muito forte no lar. Eu pregava depois um outro sermão que é as prioridades do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o mais próximo de nós? É o cônjuge. O nosso amor começa em casa, entre esposo e esposa, pais e filhos, aí começa o amor verdadeiro. E depois passamos para a igreja, para os irmãos, para os necessitados que estão ao nosso redor. Então veja como a força do amor é importante. Nós temos há muitos exemplos aí de amor aqui na Terra. Albert Schweitzer, por exemplo, já viram falar, né? Albert Schweitzer ele era médico, um grande músico, intérprete de Bach, e ele foi para a África servir como médico missionário.
E ele estava em Londres, falando para um grupo de jovens. Ele disse: Eu não sei qual vai ser o destino de vocês, qual vai ser o vosso futuro, mas uma coisa eu sei: vocês só serão felizes se descobrirem o segredo de servir. E, é claro, servir por amor. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, mesmo Madre Teresa de Calcutá, alguns criticam, etc., mas ela ficou lá trabalhando entre os mais infelizes da Índia, certamente motivada pelo amor. Nós temos, por exemplo, um outro texto que eu queria ler aqui da irmã White, está no Desejar de Todas as Nações, página 480. Veja o que ela diz: não é o temor do castigo, veja, ou a esperança da recompensa eterna, que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Veja que interessante, é o que nós pregamos aqui, não é verdade? Não é o temor do castigo ou a esperança de recompensa eterna que, le, que deve que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Então, servir não por esperando na recompensa, nem medo do castigo, mas servir por amor. Eu vou terminar aqui contando uma história, depois talvez teria algum tempo, se alguém tiver alguma pergunta, quem sabe, alguma observação. Os irmãos sabem que no Vietnã, os Estados Unidos se envolveram numa grande guerra. Os Estados Unidos se envolvem em muitas guerras. Uma outra foi a Guerra da Coreia. Em Washington tem dois monumentos lá. Quem vai em Washington pode ver o monumento dos soldados que morreram na, lá na Coreia e os outros no Vietnã, né? E é interessante que lá no Vietnã, todos os americanos foram expulsos e foram embora, mas ficaram três americanos lá, norte-americanos. E dentre esses três estava um adventista. Ele era o radiologista do Hospital Adventista de Saigon. E foram entrevistados esses três. E então perguntaram ao nosso médico: por que você não fugiu também? Ele disse: olha, eu vim para cá como voluntário para servir. Eu não podia ir embora, não precisava, não ia fugir. Segunda coisa, o meu trabalho era necessário aqui. Eu não podia abandonar. E eu servi aqui por amor. Eu só fui embora porque me obrigaram a ir embora. Mas senão eu continuaria a servir aqui, porque eu amo aqueles que estão aqui, por quem eu estou servindo. Sim, irmãos, a motivação do amor é a motivação verdadeira. A motivação do amor traz alegria no serviço. A motivação do amor nos impulsiona para servir de uma maneira diferente. E eu gostaria que, realmente, como igreja, como irmãos em Cristo, nós. E agora eu tenho um outro verso que eu queria ler para concluir. Isso, para concluir. Romanos, Romanos capítulo 5, verso 5. O que diz lá? Romanos, até vou ler aqui na Bíblia, e aquele que tem Bíblia pode ler também. Romanos, capítulo 5 e o verso 5. Esse é um verso básico, irmãos, fundamental, se nós queremos viver uma vida de amor. Note o que diz aqui, 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, o amor de Deus não é uma coisa que está em nós. O amor, devido ao pecado, nós temos egoísmo. Isso começou com Satanás no céu. No céu só reina amor. Mas Satanás, por ser um ser criado livre, deixou-se levar pelo egoísmo. O amor é divino, é de Deus. E esse amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Nós já tivemos vários estudos sobre o Espírito Santo aqui, e o Espírito Santo é a força propulsora da nossa vida, porque ele derrama amor em nosso coração. Eu gostaria de fazer uma oração aqui, na outra vez nós oramos também, pedindo ao Senhor que derrame amor em nossos corações. Não seria bom orarmos sobre isso? O último sermão que eu preguei aqui, eu disse assim: irmãos, quantos querem levantar a sua mão em direção do céu e dizerem: Senhor,
derrama amor em nossos corações. Vamos fazer isso? Podemos levantar nossa mão dizendo: Senhor, nós Senhor. estamos prontos para receber o Espírito Santo, para receber o amor. Vamos orar então. Nosso Pai, estamos aqui nessa noite, nesse programa de oração, orando, Senhor, especialmente pela dotação do Espírito Santo em nossos corações. Sabemos que em Oh, nós existe bastante egoísmo devido ao pecado, mas nós que o queremos que o Espírito Espírito Santo Santo derrame amor em nosso coração, segundo a tua derrama. promessa de Romanos 5:5, amado Pai. Muito obrigado. Estamos com a mão levantada em direção do céu, porque é daí que vem o dom do amor. É daí que o Espírito Santo vai trazer em nosso coração esse amor tão necessário para nós servirmos aqui, não, amado Pai, por gratidão, nem por recompensa e nem por castigo, mas queremos servir por amor, Senhor. Abençoa cada um com a sua mão levantada. Que a tua bênção venha sobre todos nós aqui nessa noite. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.